A paz do Senhor aos seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula do nosso seminário teológico do IBBC. Trabalhamos aqui a quarta apostila, vamos para a última matéria, História da Igreja 3, ok? E na página 243 nós vamos entrar na introdução da matéria, com o conteúdo. Essa é a terceira e última parte da história da igreja. Na segunda parte do módulo 4, concluímos que com o tema princípios da reforma, quando destacamos o contexto histórico, religioso, social, econômico, cultural e político que fizeram o ambiente da reforma. Foi tratado também sobre as causas da reforma, sendo a venda de indulgências a causa religiosa direta para a deflagração da reforma. Neste módulo, daremos continuidade ao assunto e destacaremos as consequências dela no mundo cristão e a repercussão que houve nos demais países da Europa. A reforma luterana abriu as portas para a reforma religiosa nos demais países, que tiveram mudanças características, como no que dependeu também da política estabelecida por cada país. Um exemplo disso foi Zwinglio, o reformador suíço que teve o apoio do seu governo para estabelecer as reformas necessárias. Quando se trata de reforma, geralmente se pensa naquela que foi idealizada e concretizada por Martinho Lutero. Contudo, não se pode esquecer que ela foi o ponto de partida e fez parte de um plano de reforma que, ainda que não tenha sido arquitetado, se desenvolveria gradativamente, assumindo algumas formas mais definidas. Os reformadores como Lutero, Zwinglio, Calvino desempenharam um papel importante na reforma, mas alguns grupos como os anabatistas, menonitas e os puritanos também deram uma grande contribuição e propuseram algumas mudanças que os reformadores não ousaram realizar, como foi o batismo por imersão e a separação entre a igreja e o Estado, defendido pelos anabatistas, que podem ser considerados os pioneiros do cristianismo moderno. Vários países da Europa sentiram os efeitos da reforma e, com exceção da Itália, países como a Inglaterra, Holanda, Escócia e França, Alemanha, Suíça, Noruega, Dinamarca, Escandinávia, Boêmia, tinham um grande número de protestantes nas suas mais variadas formas, tais como luteranos, calvinistas, puritanos, anabatistas, menonitas e etc. Alguns, como a Boêmia, chegou a ter maioria protestante, outros, como a Inglaterra e a Holanda, tinham uma igreja estabelecida. Em menos de 30 anos do início da Reforma, a Igreja Católica reagiu e freou o avanço do protestantismo por toda a Europa através da Contra-Reforma. Os seus maiores instrumentos para conseguir esse objetivo foram a Inquisição, o Index, os jesuítas e a força física. E a Espanha foi o país que liderou esse movimento de oposição sistemática ao protestantismo. A arma mais eficaz usada pela Igreja Romana foi a Ordem dos Jesuítas, que, através da pregação católica, tentaram reconverter os protestantes à fé católica. O ápice do confronto entre reformados e católicos foi a Guerra dos 30 Anos, que resultou na morte de milhões de pessoas, cuja maioria era protestante. Entretanto, mesmo diante da resistência e oposição católica, o protestantismo avançava, alcançando os demais países da Europa. Encerramos a página 243. Ainda na introdução, na 244, os acontecimentos que envolveram a igreja não ocorreram num vácuo histórico. Muitas vezes, a história da igreja se funde com a história secular, e para se ter uma verdadeira compreensão da história da igreja, é necessário conhecer os fatos históricos seculares que a envolvem. Paralelamente à reforma e ao avanço do protestantismo, algumas descobertas científicas
e novos conceitos filosóficos surgiram nesse período que mudaram a concepção que o mundo ocidental tinha do universo. Os maiores cientistas da história foram contemporâneos do período reformador, e os filósofos desse período, através do racionalismo, influenciaram a mentalidade moderna. Tanto o protestantismo como o catolicismo viram surgir em seu interior alguns movimentos que fizeram algum tipo de protesto e deram origem a novas denominações, como foi o caso, por exemplo, do jansenismo católico, dos moravianos e metodistas protestantes. Com a descoberta da América, o protestantismo foi importado da Europa e as denominações históricas presentes em diversos países europeus foram implantadas nos Estados Unidos e posteriormente no Brasil. O protestantismo só chegaria ao Brasil e a outros países da América Latina no século XIX, quando as principais denominações históricas seriam estabelecidas em seus respectivos territórios. O pentecostalismo, cujo berço foi os Estados Unidos, foi uma reforma dentro do protestantismo e se tornou o seu maior segmento não só no Brasil, como também no mundo. Mas o maior fenômeno do protestantismo moderno tem sido os movimentos neopentecostais, que pelo seu crescimento vertiginoso e impacto tem preocupado tanto o catolicismo como o protestantismo. Nós encerramos na página 244 a introdução, entramos então no conteúdo da Reforma Luterana e as suas consequências. Aula tópico 1. As 95 teses que Martinho Lutero fixou na porta da igreja do Castelo do Wittenberg foram apresentadas para uma discussão acadêmica. Nelas, Lutero atacava a venda de indulgências através das quais os pobres alemães eram explorados e os cofres da igreja eram cheios. A indulgência era um documento adquirido após o pagamento de certa quantia em dinheiro. O valor dependia da condição social do pecador. Era um sistema de penitências em que a pessoa, após arrepender-se, confessar o pecado e pagar o devido valor, recebia a absolvição de sua culpa. A primeira indulgência de que se tem conhecimento é da época do Papa Urbano II, em 1905, que na época da Primeira Cruzada prometeu indulgência plena a todos quantos morressem no empreendimento. O Papa Clemente VI declarou a indulgência em um dogma em 1343. Em 1476, o Papa Sisto VI expediu uma bula estendendo esse privilégio às almas no purgatório, desde que seus parentes comprassem indulgências por eles. Com o tempo, as indulgências passaram a representar os interesses econômicos e políticos dos poderosos. Cópias das teses, tanto no original latino como na tradução alemã, foram distribuídas por toda a Alemanha. Uma cópia das teses de Lutero chegou a Roma, e o Papa Leão X intimou Lutero a comparecer em Roma. Em junho de 1520, Leão X expediu a bula Exsurge Domini, que convidava Lutero a se arrepender de seus erros, que o Papa considerou como heréticos. Lutero queimou a bula papal em público. Nela, o Papa lhe deu 60 dias para se retratar, mas diante da relutância de Lutero, ele foi excomungado da Sagrada Igreja Católica e Apostólica em janeiro de 1521 e foi considerado um herege. Além da condenação eclesiástica que Lutero recebera, ele estava na iminência de receber a condenação civil quando o imperador Carlos V convocou uma dieta imperial para Worms em 1521, a qual Lutero deveria comparecer para se defender. Lutero compareceu à Assembleia e se recusou a retratar, a não ser que fosse convencido de seu erro pelo testemunho das Escrituras ou pela razão.
Após sua defesa, enquanto aguardava a sentença, Lutero foi salvo da prisão e da morte pelo príncipe da Saxônia, o duque Frederico, que lhe deu asilo em seu castelo em Wartburg, onde permaneceu até 1522. No exílio, Lutero traduziu o Novo Testamento para o alemão, que foi a força propulsora para o movimento reformador. Ele foi o primeiro tradutor das Escrituras para o alemão. As traduções existentes eram feitas da Vulgata e eram grosseiras. Lutero utilizou o texto grego e em setembro de 1522 foi publicado o Novo Testamento no vernáculo. A tradução do Antigo Testamento demorou por cerca de mais 10 anos. Algumas das principais obras de Lutero foram o apelo à nobreza germânica, que combatia a hierarquia da igreja, e segundo, o cativeiro babilônico, que criticava o sistema sacramental romano. O terceiro, sobre a liberdade do homem cristão, que combatia a teologia da igreja romana ao afirmar o sacerdócio de todos os crentes como resultado da fé em Cristo. Após a sua partida de Worms, foi publicado um edito em que Lutero deveria ser preso e encaminhado às autoridades. A leitura de seus escritos foi proibida. Enquanto estavam em Wartburg, antigos companheiros da Universidade de Karlstadt, Melanchthon e Nicolau van Amsdorf continuaram o movimento reformador em Wittenberg, onde Lutero começou a reforma. Melanchthon foi um dos mais destacados discípulos de Lutero. Professor de grego, ele escreveu o primeiro tratado teológico da Reforma, Loci Communis, onde ele sistematizou as ideias de Lutero e teve inúmeras edições durante sua vida, e fez dele o teólogo do movimento luterano. Em Wittenberg, na ausência de Lutero, algumas mudanças começaram a ocorrer. Primeiro, muitos monges e freiras deixaram seus conventos e se casaram. 2. A liturgia passou a ser oficializada em idioma alemão ao invés do latim. 3. As missas pelos mortos foram abolidas. E 4. Os dias de jejuns e abstinência foram cancelados. Em 1522, Lutero retorna a Wittenberg, onde ressaltou, através de pregações, a autoridade suprema da Bíblia e a necessidade de mudanças na igreja. Ele se casou em 1525 com a freira Catarina van Bora, com quem teve 6 filhos. Uma segunda assembleia, realizada em Speyer em 1529, revogou a assembleia anterior de Worms e declarou que a fé católica romana era por lei a única fé. Impotentes diante dessa nova legislação, os luteranos apresentaram em 19 de abril de 1529 um protesto formal de importância histórica. A partir desse momento, eles começaram a ser chamados de protestantes. O prazo dado a Lutero, 10 anos antes para se retratar, agora fora dado aos protestantes, que teriam 1 ano para se retratarem. Os luteranos estavam espalhados em vários territórios, estavam dispostos, como o próprio Lutero, a utilizar as armas em defesa própria contra o imperador. Foi formado o que ficou conhecido como a União Esmalcada, territórios protestantes, que teve o propósito de fornecer resistência ao edito imperial de Carlos V. Devido à política internacional, guerra contra os turcos e franceses, entre 1532 e 1542, Carlos V se viu impossibilitado de fazer cumprir o seu edito. E, por fim, houve um acordo entre protestantes e católicos, firmados em 1532, onde os protestantes professaram sua fé apenas nos territórios protestantes, sendo proibidos de estendê-los a outros territórios. Em 1546 e 1555, ocorreram esporadicamente uma ou outra guerra civil, quando em 1555
foi firmado um compromisso na Paz de Augsburgo, que permitia a cada príncipe alemão decidir a religião de seus súditos. O luteranismo se tornou a religião do Estado em grande parte do Império. Da Alemanha, o luteranismo se espalhou pela Escandinávia, Dinamarca, onde se tornou a igreja oficial do Estado. A reforma chegou à Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia e Inglaterra. As ideias de Lutero serviram como base para a reforma na Escócia, empreendida por John Knox. Mas foi a Alemanha e nos países escandinavos que a reforma alcançou seu apogeu. A autoridade da Bíblia e a doutrina da justificação pela fé se tornaram os lemas desses países no século XVI. Encerramos a página 246. Na página 248, o tópico 4, não somente os clérigos, como também os leigos, podem prestar serviço a Deus. Lutero foi um gigante cuja influência mudou o rumo da igreja. Ele elaborou os catecismos maior e menor para as igrejas luteranas da Alemanha e dos países escandinavos. Desenvolveu um sistema de governo eclesiástico, deu a Bíblia na língua alemã, revisou a liturgia latina e a traduziu para o alemão. Compôs belos hinos para o conhecido tais como o conhecido Castelo Forte. Criou um sistema de educação elementar para que o povo pudesse aprender a ler a Bíblia em alemão, recolocou a pregação em seu devido lugar e enfatizou a importância da comunhão dos membros do corpo de Cristo. Em contrapartida, nem tudo foi favorável a Lutero e alguns episódios prejudicaram a sua popularidade. Primeiro deles, em 1525, ele perdeu o apoio do humanista Erasmo de Roterdã, que percebeu que as ideias de Lutero provocariam uma ruptura com Roma. 2. No mesmo ano, em 1525, estourou a rebelião dos camponeses, que vinham sofrendo opressão como consequência do poder feudal. Encorajados pelo conceito reformador da liberdade do homem cristão pregado por Lutero e seus seguidores, eles se revoltaram contra seus senhores. O Lutero reconheceu suas reclamações e reivindicações, mas se opôs tenazmente a eles quando passaram a agir com violência contra as autoridades. Num panfleto intitulado Contra a Corja de Camponeses, Assassinos e Ladrões, ele exigiu que os príncipes pusessem fim à desordem, no que resultou na morte de 100 mil camponeses. Os que sobreviveram consideraram Lutero um falso profeta. Muitos deles voltaram ao catolicismo e outros se tornaram anabatistas. Lutero não soube somar forças com Zwinglio, que liderava a reforma no norte da Suíça. Numa reunião em 1529, eles concordaram em 14 das 15 proposições, mas discordaram a respeito da questão da presença de Cristo nos elementos. Para Zwinglio, a ceia era um memorial da morte de Cristo, enquanto que para Lutero, Cristo estava fisicamente presente na comunhão. Embora a substância do pão e do vinho não se alterasse, a consubstanciação. Essa questão era de grande importância para ambos os reformadores, e a diferença de opinião quanto a ela foi o suficiente para mantê-los distantes um do outro. Em 1540, o príncipe Filipe de Hesse, que apoiava Lutero, se casou com Margarete von der Sales, sem a formalização do divórcio com sua primeira esposa. Lutero contemporizou nessa questão, consentindo o casamento e aconselhando o sigilo do segundo matrimônio. Esse episódio fez com que Lutero perdesse o prestígio diante de muitas pessoas. Por volta de 1540, todo o norte da Alemanha havia se tornado luterano. Em 1546, Lutero morreu e seu sucessor, Melanchthon, assumiu a liderança do movimento reformador. Encerramos a página 248 e
na página de número 250, nós entramos na reforma de Zwinglio na Suíça. Ulrich Zwinglio nasceu em janeiro de 1484 em uma pequena aldeia suíça. Ele foi o principal reformador da Suíça de língua alemã. Formou-se na Universidade de Basileia em 1504, em bacharel em artes, e recebeu o grau de mestre 2 anos depois. Ele foi um erudito humanista que, percorrendo a senda humanista, foi mais longe do que muitos humanistas. Influenciado pelo erudito Erasmo, se dedicou ao estudo das Escrituras, porque elas eram a fonte da fé cristã. Ele não teve uma forte experiência espiritual como a de Lutero, sua conversão foi mais intelectual. Foi pregador influente, estudou grego e entre 1516 e 1518 serviu como pastor em um centro de peregrinos. Em 1519, assumiu o posto de sacerdote do povo em Zurique. Sua liderança e pregações em Zurique projetaram e o tornaram muito influente no governo cantonal da Suíça, levando as autoridades civis a decretar em janeiro de 1523 uma discussão pública sobre em que a Bíblia somente seria a pedra de toque. Em 1522, ocasião em que a reforma aconteceria na Alemanha, Zwinglio iniciava sua obra reformadora na Suíça com o apoio do Conselho do Governo de Zurique. Ele rejeitava tudo que a Bíblia não prescrevesse, e assim ele assumiu uma posição mais radical que Lutero em relação à ordem de culto e a algumas doutrinas da igreja. As pregações e a influência de Zwinglio preocuparam o episcopado de Constança, que tinha jurisdição eclesiástica sobre Zurique. Zwinglio criticou as leis do jejum e da abstinência, o celibato, a missa, a salvação pelas obras, a existência do purgatório, entre outras doutrinas. O conflito entre o Zwinglio e o bispado de Constância fez com que o governo de Zurique promovesse um debate público em janeiro de 1523 entre ambas as partes. Baseado nas escrituras, Zwinglio preparou 67 breves artigos onde, dentre outras coisas, ele rejeitou 1. O caráter sacrificial da missa, 2. A salvação pelas boas obras, 3. O valor intercessório dos santos, 4. A obrigatoriedade dos votos monásticos, 5. A existência do purgatório, 6. A confissão auricular e 7. A venda de indulgências. As teses de Zwinglio foram apresentadas ao representante da Igreja de Constância, que se recusou a discutir suas teses, alegando que esse assunto deveria ser apresentado ao Concílio Geral da Igreja. Diante disso, e como ninguém mais pôde refutar as doutrinas do reformador suíço, o governo declarou vencedor ao afirmar que não fora convencido de heresia e ordenou que continuasse pregando. E com essa vitória no debate, o movimento zwingliano tomou grande impulso e, com o apoio do governo, foi levando avante sua reforma, que consistiu na restauração da fé e práticas bíblicas. Nós paramos na página 251 e prosseguimos no próximo vídeo com o tópico 2.1, consequências da reforma zwingliana. Boa aula a todos, que Deus abençoe.